Olá! Nesse vídeo vamos conversar sobre as representações arquetípicas e simbólicas das ovelhas, dos carneiros e dos seus filhos, os cordeiros. Bem, nós humanos começamos a domesticação desse animal mais ou menos ali entre 9.000 anos antes de Cristo, nas regiões do Iraque, do Irã, da Turquia, a partir de uma espécie selvagem chamada muflão asiático, provavelmente. Desde então, vem sendo feitos vários cruzamentos, né, para aprimorar esse animal, né, para aprimorar a domesticação desse animal, e ele chegou lá na região do Mediterrâneo, da Sardenha, da Córcega, mais ou menos entre 6.000 e 6.500 anos antes de Cristo. Então começou-se a aprimorar a produção de lã, né? Ali na Mesopotâmia, isso começou a ser bastante importante, na Grécia também, tanto que nós temos vários mitos com lã na Grécia, né? Nós vamos falar sobre isso. E desses cruzamentos continuaram acontecendo e continuam acontecendo até hoje, e por causa disso, hoje nós temos inúmeras raças de ovelhas espalhadas pelo mundo todo, cada uma adaptada a um certo clima, melhor para uma certa coisa, por exemplo, as raças que são melhores para o leite, as raças que são melhores para a lã. Por terem sido selecionadas por tantos anos para domesticação, hoje nós temos ovelhas que não têm praticamente nenhum mecanismo de defesa. Já os carneiros podem ser bastante agressivos e eles têm um mecanismo de defesa que são os chifres, certo? Eles dão cabeçadas e brigam dessa forma. Então, a gente tem uma diferença bastante significativa entre as fêmeas e os machos. As fêmeas, as ovelhas, por elas não terem mecanismos de se defender, né? Elas tornaram-se símbolos da inocência. Nós vamos ver em diversos mitos que, ao longo do tempo, a inocência, a pureza, a docilidade, porque as ovelhas são animais dóceis, de fato, elas são palavras que foram atribuídas às ovelhas. Já aos carneiros são atribuídas outras palavras bem diferentes, que é a força, a agressividade, a dominância. Os carneiros são muito dominantes, eles não toleram outros machos no seu bando, é um sistema de harém, para que não haja esse tipo de briga. Então, nós temos uma simbologia muito interessante aqui. De um lado, a docilidade, a passividade, e do outro lado, o fogo do carneiro, que é um animal que é associado ao elemento fogo. As ovelhas, elas são, claro, muito associadas à questão do pastoreio no nosso inconsciente coletivo, porque foi assim desde o início da sua domesticação. Então, elas estão sempre ligadas à figura do pastor ou da pastora. E essa figura do pastor ou da pastora é uma figura que vai cuidar de todo esse rebanho. Então, ele vai estar lá todos os dias com essas ovelhas, vai levar essas ovelhas para comer, né? Porque as ovelhas, elas são animais que são ruminantes, então elas vão se alimentar da vegetação, das gramíneas, elas precisam sempre de pastos novos com vegetação nova, precisam de tempo para descansar e tempo para ruminar. E elas só dormem mais ou menos umas 4 horas por dia, elas dormem pouco. Então, o pastor, ele tem que estar lá constantemente com as ovelhas. Então, a gente vai ver que essa é uma figura também que está bastante associada a esses símbolos, né? A vida do pastor não era nada fácil, porque o pastor, além de ter que ficar cuidando das ovelhas, tinha que cuidar também para não vir nenhum animal atacar essas ovelhas, porque as ovelhas são presas muito fáceis. E para que isso não ocorresse, ele contava quase sempre com a ajuda de um cão. As ovelhas, entretanto, elas têm uma visão muito boa, né? Elas são presas, a única defesa dela é sair correndo, mas ela tem uma visão excelente, ela enxerga até atrás dela, o campo de visão é muito bom, então isso é ótimo, né? Para uma presa que precisa estar ligada em tudo. Ela tem uma audição muito boa. E ela tem uma inteligência muito boa, o que é muito diferente, né, para nós, porque quando nós pensamos em ovelhas, nós pensamos nessa questão dela ser inocente, dela ser coitadinha, dela precisar... A gente não acha que ela é inteligente, mas ela é muito inteligente, ela tem uma memória muito boa. Existem estudos, né, que fizeram por 2 anos a análise da memória dessas ovelhas e perceberam que elas se lembravam de rostos humanos e de rostos de outras ovelhas por cerca de 2 anos,
né, por fotografias que mostravam para elas sabiam exatamente quem que é quem, elas sabem quem que é o dono, elas respondem ao nome delas, elas respondem a chamados e elas podem ser treinadas por clicker também. Então, outro fator que nós vamos colocar aqui nessa visão simbólica da ovelha é que, apesar dela ser uma representação arquetípica daquele que precisa ser cuidado, daquele que precisa ser guiado, daquele que não sabe o que está fazendo na vida e, portanto, precisa de um pastor ou de um cão, que é um animal extremamente inteligente para guiá-la, ela surpreende porque ela não é bobinha, ela é muito inteligente, ela tem muito boa memória e ela está vendo muito mais do que você pensa, porque ela está vendo até atrás dela. Vamos começar então a falar sobre os mitos e lendas associadas às ovelhas e os carneiros, como essa domesticação ocorreu em mais ou menos 9.000 anos antes de Cristo. Vocês já podem imaginar a quantidade imensa de mitos sobre esses animais que existem espalhados pelo mundo inteiro, porque são animais que você encontra praticamente no mundo inteiro, né? Praticamente em todos os continentes, a não ser na Antártida. Então, eu tive que escolher alguns mitos aqui, claro, para esse vídeo não ficar até amanhã, né? Aliás, esses vídeos eles dão bastante trabalho para fazer, eu pesquiso muito, eu me dedico muito para trazer informações de qualidade para vocês, informações de fontes científicas, de artigos científicos, e por isso eu estou pedindo ajuda de vocês para esse canal continuar. Se você gosta desse canal, por favor, considere ser um dos meus apoiadores. Vou deixar aqui os endereços do Apoia-se. Você pode fazer uma doação de no mínimo R$10, ou você pode fazer uma doação mensal também no mínimo de R$10, e já me ajuda bastante. Também gostaria de dizer que aqui na descrição está não só os endereços do Apoia-se, mas também os endereços onde eu vendo a minha arte em forma de posters em alta qualidade, em posters fine art, ou em posters um pouco mais em conta, canecas, almofadas, com essas imagens lindas dos meus desenhos e pinturas que você pode encontrar no link do meu Linktree, né? No primeiro link vão estar as artes em fine art e as mais em conta, então vão estar no segundo link que vai ter escrito posters, cadernos, etc., que é o site da Collab 55. Bem, agora que eu já fiz aqui a minha propaganda para que esse canal possa continuar, vamos aos mitos e vamos começar então dizendo que, independente da região que nós vamos abordar aqui, da cultura que nós vamos abordar aqui, essa questão da ovelha ser associada à pureza, aquela que tem que ser cuidada, aquela que é um animalzinho que não pode ficar sozinho, que tem que ser pastoreado, e a ideia do carneiro, que é aquele animal forte, aquele animal que é agressivo, ela está incluída em todos esses mitos que eu vou contar para vocês. O carneiro, em culturas e sociedades como a egípcia, a grega e várias sociedades da Mesopotâmia, foi associado à virilidade masculina, à força masculina, ao poder masculino, ao sol e ao fogo. E a constelação do carneiro foi associada, então, ao signo de Áries, que é um signo que está ligado ao equinócio da primavera, ou seja, a passagem das épocas frias, das épocas sem fertilidade, das épocas escuras, para as épocas onde a luz retorna, onde o sol retorna, onde toda a fertilidade vai aparecer novamente nos campos, que é a primavera, vai aparecer todas as flores, os bebezinhos vão começar a nascer. Então, esse carneiro, ele representa isso, a virilidade, aquele que vai fertilizar as fêmeas. O carneiro vai cruzar com várias fêmeas, né? É um animal que tem esse sistema de harém, né? Ele não permite que exista mais de um macho ali. Então, ele vai fertilizar muitas fêmeas no bando e, por isso, ele tem essa característica, né, dessa força masculina, desse fogo solar. O signo de Áries, né, então ele é ligado a esse renascimento, ele é ligado a novos começos, ele é o primeiro signo do zodíaco, então ele é um signo que vai marcar esses novos começos, ele tem essa força, essa impulsão, que pode ser boa ou pode ser ruim, né? Tem seu lado luz, seu lado sombra. Quem não conhece um ariano
que é muito cabeça dura, né? Como um carneiro que bate a cabeça, que tem também sua agressividade, mas tem também muita força para fazer as coisas. É um signo que põe tudo para frente, né? Então, realmente tem uma força muito grande, a força do fogo, ele é do elemento fogo, esse signo. No Egito, existem várias divindades maiores e menores que são ligadas à figura do carneiro. Dentre essas, as mais proeminentes, por exemplo, são Khnum e Amon. O deus Khnum é um deus que era muito importante para a cidade de Elefantina, fazia parte da cosmogonia dessa cidade. Como eu já falei aqui em vários vídeos, diversas cidades do Egito tinham suas cosmogonias próprias, e isso não impedia que toda essa mitologia se relacionasse, tá? Então, segundo o que se acreditava, na cidade de Elefantina, o deus Khnum teria sido aquele que criou a humanidade a partir do barro. Este barro que ele criou na sua roda de oleiro, ele teria criado as pessoas, esse barro vinha das margens férteis do Nilo. Quando o Nilo enchia, ele fertilizava essa lama. Era nessa lama negra que as pessoas faziam as suas plantações. Então, quando as águas no Nilo baixavam e você tinha toda aquela extensão de terra fértil para plantar, era o que? O início da primavera. Era quando aparecia, então, a constelação do Carneiro de Áries, que é este que está ligado a esse sol que volta, a esse fogo que vai, então, ser outro elemento essencial para que essa fertilidade apareça. Quanto ao deus Amon, o deus Amon ele é um deus muito importante em Tebas. No templo de Luxor, por exemplo, nós vemos uma grande estrada que ainda nós podemos ver com inúmeras esfinges com cabeças de carneiro representando o deus Amon. O deus Amon é conhecido como o oculto, ele é um deus que não tinha forma, ele tomou forma a partir do tempo, né? E uma dessas formas que ele tomou foi um homem com cabeça de carneiro ou com chifres de carneiro. E justamente porque ele está ligado também a esta criação, ao mistério da criação. Mais para frente, na história egípcia, ele se fundiu ao deus Re ou Ra, tornando-se então Amon-Ra. Então ele passa a ter um caráter solar, porque Ra seria o deus do sol, né? Aquele que nasce e morre todos os dias. Então, seria uma junção dos mistérios do universo, do mistério que tudo criou com a luz do sol, o deus Amon-Ra. E todos os dias ele então viaja nessa barca solar e entra na escuridão e ele morre e renasce, morre e renasce. Por ele morrer e renascer todos os dias, ele foi associado ao pássaro Benu, mais conhecido como Fênix. Já tenho o vídeo da Fênix aqui no canal, procura lá na playlist, tá? Que eu explico tudo sobre o pássaro Benu. Este pássaro Benu, ele foi muitas vezes associado à alma, ao Ba, do deus Amon-Re. E também associado ao carneiro. Por quê? Porque o carneiro é aquele que traz o renascimento, ele é o primeiro signo do zodíaco, ele é aquele que traz a primavera, ele é o fogo. E também o Ba do deus Osíris, ou seja, a alma do deus Osíris, era considerado um carneiro justamente por essa questão do renascimento, do fogo do renascimento. Então, às vezes, também o deus Osíris é representado com os chifres do carneiro. Temos toda essa questão dos carneiros no Egito, mas temos também a questão do sacrifício de carneiros e ovelhas, não só no Egito, mas em todo o mundo antigo. As coitadas foram preferencialmente vítimas de sacrifício. A gente tem que entender isso da seguinte forma. No sacrifício se dava o que era mais importante, se dava aquilo que realmente você ia sentir falta, porque senão não é um sacrifício, senão eu pego qualquer coisa e coloco lá. Não, você está diante de um Deus, você quer um favor desse Deus, você tem que colocar ali algo que seja muito importante. E as ovelhas, os carneiros eram extremamente importantes porque eles estavam ligados à subsistência daqueles povos. Na Grécia, nós temos também inúmeros mitos com carneiros e ovelhas, mas eu vou contar aqui aquele que tem a ver também com o signo de Áries, que é o mito do Velocino de Ouro.
E a história é longa. Ela começa no reino de Bisáltia, com o rei Bisáltis. Bisáltis era filho de Gaia, a terra, com Hélio, o sol. E ele teve uma filha muito bonita que se chamava Teofane, e todo mundo queria casar com Teofane. Inclusive Poseidon, o rei dos mares. Mas o pai dela não queria que ela se casasse com Poseidon. Porém, Poseidon foi lá e raptou Teofane. Aí, o pai, Bisáltis, junto com um monte de guardas, né, foi atrás, foi procurar Teofane, que ele sabia que Poseidon tinha levado ela para uma ilha. Poseidon, sabendo que ele estava chegando, se disfarçou de carneiro, né, tornou-se um carneiro e tornou Teofane uma ovelha. E também transformou os habitantes da ilha inteira em ovelhas ou em gado bovino. Então, quando a galera chegou lá, eles não conseguiam saber quem que era quem. E não encontraram ninguém, e aí falaram, bom, nós estamos aqui, nós estamos com fome, vamos então matar uma ovelha para comer. Mataram algumas ovelhas para comer, e para se vingar, ele transformou o pai e todos os seus seguidores em lobos. O que é uma péssima ideia, né? Porque daí eles iam comer as ovelhas mesmo. Mas isso é muito interessante também, porque daí a gente já começa a ver essa questão do lobo e da ovelha sendo formada, aparecendo aí no inconsciente coletivo, né, por meio dessa representação arquetípica nesse mito. Enfim, mas de qualquer forma, o Poseidon já tinha engravidado Teofane e o filho deles é o Carneiro de Ouro, ou aquele que iria se tornar o Velocino de Ouro. Esse Carneiro de Ouro, ele então, depois, né, no meio lá da sua vida, foi parar em uma outra ilha. Nessa ilha havia, né, um rei que tinha se casado com a ninfa Nuvem, ou seja, aquela ninfa que trazia chuvas, e tinha tido com ela 2 filhos, Fríxios e Hélio. E aí esse rei cansou, né, era um sem vergonha, para não falar outra coisa, e deixou a ninfa Nuvem e se casou com outra mulher. A ninfa Nuvem ficou muito triste, ficou arrasada e fugiu. Só que a ninfa Nuvem fugindo, não chovia mais, né? Bem feito, inclusive. Não chovia mais naquela ilha. E aí a brilhante ideia da nova mulher do rei foi dizer que ele tinha que sacrificar o filho dela, o Fríxios, para que voltasse as chuvas. A ninfa Nuvem ficou sabendo e mandou o Carneiro de Ouro, que eles eram amigos, buscar o filho e a filha dela. Porque o Carneiro de Ouro, ele não era só de ouro, ele também voava e ele também falava. Então o Carneiro de Ouro foi lá, o Fríxios e a Hélio montaram nele e ele saiu voando. Quando ele estava passando por cima do mar, a Ellie infelizmente caiu, porque ela não conseguiu ficar segurando, em um lugar do mar que hoje é chamado de Elis Ponto, porque é o lugar onde Ellie caiu. Bem, Fríxios chegou na ilha de Colchis com seu carneiro de ouro, e aí o carneiro falou para ele, olha, negócio é o seguinte, agora você vai ter que me sacrificar, mas não tem problema, porque eu vou me tornar a constelação de Áries. E estarei sempre nos céus. Aí o Fríxios aceitou, sacrificou, e o Carneiro de Ouro falou para ele, quando você me sacrificar, você pega a minha lã, que vai ser o Velocino de Ouro, que vai ser muito valioso para você, e com esse presente você vai conseguir se casar com a filha do rei dessa ilha de Colchis. E assim ele fez. Então ele deu de presente para o rei de Colchis o Velocino de Ouro. Mas aconteceu ali que houve uma profecia que dizia que o rei não iria mais ser rei daquela ilha se ele perdesse aquele Velocino de Ouro que ele tinha ganhado. Aí, desesperado, o rei colocou esse Velocino de Ouro em um carvalho que ficava num pântano, que era um carvalho em honra ao deus
Marte é o deus da guerra, que é aquele que rege, né, o signo de Áries. E aquilo não podia sair de lá, porque senão ele podia não ser mais rei. Muito longe dali, em uma outra ilha, estava o herói Jasão, que na época estava querendo tomar o trono do seu tio. Mas o seu tio, obviamente, não estava querendo dar o trono para ele. Então, o que ele fez? Ele falou, olha, Jasão, se você me trouxer o velocino de ouro, eu te dou o trono, eu abdico do trono para você. Porque ele sabia que ninguém nunca ia conseguir pegar esse velocino. Porque o rei da ilha de Colchis sabia que ele ia perder o reinado se ele perdesse o velocino. Então, esse velocino era guardado não só por soldados, mas por dragões, por bois que soltavam fogo, enfim, milhões de coisas. Mas o Jasão foi ajudado pela deusa Hera e pela deusa Atena, que deram para ele uma embarcação enorme chamada Argos e fizeram com que os melhores heróis da Grécia acompanhassem Jasão nessa batalha, nessa ida até a ilha de Colchis. E assim, Jasão e os argonautas começaram uma aventura muito longa, que eu não vou contar tudo aqui, vou pular direto para a parte do velocino. E quando eles chegaram lá, é claro, o rei mandou tudo quanto é coisa em cima deles, né? Mas a deusa Atena fez com que a filha do rei, Medeia, se apaixonasse por Jasão, para complicar as coisas. E aí a Medeia conseguiu avisar o Jasão que o pai dele estava tentando tudo, e o Jasão conseguiu agir antes, e aí a Medeia acabou conseguindo levar ele para o bosque do deus Marte, onde estava um velocino. Lá tinha um dragão enorme, mas os argonautas, também entre os argonautas haviam magos, então eles colocaram esse dragão para dormir. E, finalmente, o Jasão pegou o velocino de ouro, pegou a Medeia e saíram de lá. Claro que quando eles chegaram lá na ilha, o tio dele não quis dar para ele o trono de jeito nenhum e, no final das contas, o Jasão nunca se tornou rei. E não se sabe o que aconteceu com o velocino de ouro. Tudo isso para não saber, né? Mas a ideia por trás disso, simbólica, do Jasão ir buscar o velocino de ouro, é a ideia daquele que está na escuridão, que está no frio, que está, por exemplo, nos meses frios, né? E vai buscar o velocino de ouro, que é o sol, para que ele volte a reinar, para que o sol volte a reinar naquela ilha. Então, por isso, esse mito é relacionado ao signo de Áries, porque o signo de Áries é aquele que vai trazer a primavera, vai trazer a fertilidade. Ainda na Grécia, nós temos também o carneiro sendo associado à imagem de Hermes. Hermes é um deus que tem vários epítetos e várias funções. Ele é o mensageiro dos deuses, aquele que traz as mensagens dos deuses para o mundo. Ele também é um psicopompo, ou seja, aquele que acompanha as almas dos mortos para o seu destino no pós-vida e traz essas mensagens, né, dos deuses e dos mortos entre os mundos, navega entre os mundos. Ele também é um trickster, ou seja, ele é aquele que é o anti-herói, né, e que prega peças na humanidade, nos deuses. E ele também é um deus crióforo, ou seja, um deus ligado aos carneiros. Isso porque nessa imagem dele como Hermes crióforo, ele é aquele que protege os campos. É dito em vários mitos que Hermes tinha um rebanho de carneiros, ele era um deus pastor. Por isso, no comecinho do cristianismo, o Hermes, por ser um deus pastor e por ser aquele que traz a mensagem dos deuses à humanidade, ele foi muito associado à figura de Jesus Cristo e também à figura de outros personagens importantes para a igreja primitiva cristã, né? Como, por exemplo, São Paulo e até mesmo ao arcanjo Miguel, como esse que vai trazer a mensagem de Deus para a terra. As ovelhas e carneiros são símbolos importantíssimos para as religiões abraâmicas, ou seja, para as religiões cristã, judaica e muçulmana. Então, em todas essas religiões, nós vemos a figura do carneiro sendo muitas vezes exaltada de diversas maneiras. A palavra carneiro aparece mais de 200 vezes na Bíblia e
não só a imagem dos carneiros e das ovelhas é muito importante para essas religiões, mas a imagem do pastor. Então, nós vemos que o rei Davi, que Moisés, que Abraão e outras figuras muito importantes eram todos pastores. E isso é um símbolo importante para a gente entender aqui, porque o pastor é aquele que vai cuidar de um rebanho muito bem, ou seja, é aquela pessoa que tem grande responsabilidade. E então, nós temos, por exemplo, já no começo das histórias que são contadas no Velho Testamento, aquela história, né, de Abraão que vai sacrificar seu filho, e aí Deus intervém, porque Deus havia pedido para ele dar uma prova, né, de que ele era realmente temente a Deus, e ele, com muita dor no coração, vai fazer o que Deus pediu, que era sacrificar o próprio filho, mas aí Deus aparece e fala, não, já entendi que você realmente acredita em mim, pode sacrificar uma ovelha. E aí as coitadas das ovelhas continuaram sendo símbolo do sacrifício, né? Na religião judaica, nós temos que antigamente era comum que se sacrificasse uma ovelha na véspera da Páscoa, justamente para que se fosse comemorada a Páscoa judaica. O episódio da Páscoa judaica é aquele que, no qual, durante aquele período que Moisés estava no Egito e que estava, né, combatendo ali o faraó, pedindo a ele que libertasse os judeus, em uma dessas ocasiões, né, Moisés disse a ele que se ele não libertasse, né, os judeus, que Deus iria mandar pragas, e uma dessas pragas, né, as pragas do Egito, né, as famosas pragas do Egito, uma dessas pragas era que aqueles que não tivessem manchado a sua porta com o sangue do carneiro, naquele dia que Deus falou que ia matar os primogênitos, todos os outros primogênitos iam morrer. Então, os judeus marcaram sua porta com sangue de carneiro, né? Fizeram esse sacrifício a Deus do carneiro, da ovelha, pintaram a sua porta, e aí os anjos foram fazer os desígnios de Deus, e quando eles viam aquela porta pintada, eles falavam, não, esse aqui acredita em Deus, nós não vamos mexer no primogênito dele. Então, eles pulavam estas casas. E a origem da palavra Páscoa vem da palavra pulo, porque os anjos pulavam as casas dos judeus. Então, mais uma vez, aí nós temos a ovelha como aquela que é sacrificada para um bem maior. Então, aquela pureza, aquela demonstração de ser obediente, porque as ovelhas são obedientes ao pastor, obediente ao cão, né? Estão sendo levadas por esse pastor, que aí no caso seria Deus. Então, aquelas que em obediência se dão a Deus, se curvam a Deus. Então, aí a gente também tem isso, e que vai ser muito passado para a ideia depois da Igreja Católica, né? Também no Novo Testamento, né? Muito associada a aqueles que seguem ao Cristo, sendo que Cristo seria, então, o nosso pastor. E algo muito interessante que eu citei para vocês lá na Grécia, daquela questão do lobo e da ovelha, isso se tornou ainda mais forte, claro, na época medieval, que foi uma época que demonizou muitos animais, e entre eles o lobo, né? Então, animais principalmente da noite, animais predadores, eles foram demonizados, como eu falei no vídeo do lobo, no vídeo da raposa, tá? No vídeo da onça também falei sobre isso. Então, o lobo, sendo animal demonizado, porque era aquele que era poderoso, era selvagem, era incontrolável, representava todos esses mistérios que a igreja não queria que as pessoas tivessem contato, e ela não queria que as pessoas tivessem a força de um lobo. Ela queria que elas fossem boazinhas como um cordeirinho, né? O cordeirinho você pega no colo e leva para onde você quer. É um bebezinho. Então, é isso que a igreja queria, que as pessoas fossem obedientes, boazinhas, inofensivas e puras como um cordeirinho. Então, essa imagem do lobo contra o cordeiro começou a ser muito associada com a imagem das bruxas, mais tarde, contra os cordeiros. E assim como existe aquela metáfora, né, um lobo entre os cordeiros, que é aquele lobo que vai se disfarçar de ovelha para ficar ali no meio dos cordeiros, e poder assim pegar os cordeiros, ou seja, uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não tem a ver com aquele grupo, né? Veio daí essa ideia. No hinduísmo, nós também temos a figura do carneiro com grande carga simbólica. É importante dizer que ovelhas e carneiros também eram sacrificados aos deuses no hinduísmo. Os coitados estão sempre nessa, infelizmente. Essa carga simbólica do sacrifício
daquele que se sacrifica, daquele que é dado em honra a alguma coisa, é muito ligado a essa questão simbólica dos carneiros e ovelhas. Enfim, as divindades hindus, elas geralmente têm veículos. E estes veículos são animais, ou seja, animais que elas montam, nos quais elas surgem, e, por exemplo, pavão, leão, tigre, cisne. Então, a ideia é que cada divindade vai ensinar a humanidade a lidar com estas representações arquetípicas animais que nós temos no nosso inconsciente. Então, vai ajudar a gente sublimar essa animalidade e lidar com cada uma dessas características. E o carneiro é o veículo de dois deuses, Agni e Mandala. E olha só que interessante. Agni é o deus do fogo e Mandala é o deus da guerra. Então, tem tudo a ver com a figura do Áries, né? Do signo do carneiro, que é aquele que é associado ao planeta Marte, que é aquele que é associado à agressividade, a essa impulsão do início, a essa virilidade, essa masculinidade, ao fogo, né? Ao retorno da luz. Para terminar, eu vou falar de uma expressão e de um hábito moderno que estão presentes, né, na nossa vida, que todo mundo conhece. A expressão é a expressão ovelha negra, que significa, né, aquela pessoa que vai contra as ideias de um grupo, né, para o bem ou para o mal, depende da interpretação. Então, as ovelhas brancas seriam aquelas que pensam de uma maneira e aquela ovelha negra seria aquela que pensa diferente, como, por exemplo, a Rita Lee nos conta na sua canção, né, Ovelha Negra da Família. É uma expressão que existe em diversos idiomas, existe também em inglês, e não se sabe muito bem quando teria nascido. Alguns dizem que teria nascido por volta do século XVIII ou XIX na Inglaterra, porque a lã da ovelha negra não era tão apreciada economicamente como a lã branca, porque a lã branca pode ser tingida em várias cores e a preta não dá. Outros dizem que seria uma questão de preconceito mesmo, mas provavelmente essa ideia vem lá do século XII, quando a Igreja Católica começou a maldizer a cor negra, a associar a cor negra ao demônio, a rituais não cristãos, pagãos, a coisas que deveriam ser extirpadas da sociedade, a bruxas e etc. Então, provavelmente a questão da ovelha negra venha daí, né? Aquela que é a diferente, aquela que não está conforme os padrões. E sobre o hábito, bem, eu falei hábito, mas na verdade não são todas as pessoas que têm. Eu nunca conheci uma pessoa que tem esse hábito, mas está na nossa mente a ideia de contar carneirinhos para dormir. Também é difícil traçar o início disso, mas a gente vê que no livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, lá no comecinho dos anos 1600, tem uma menção mais ou menos assim, só que ele troca o carneiro pela cabra, e que talvez essa tradição teria sido ainda mais antiga, viesse ali dos árabes, etc., mas não se sabe muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, compartilhem, deixem seu like, comentem e até semana que vem com um novo animal.